Segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Segundo Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra, obrigado por teu amor e misericórdia, que nossos corações estejam abertos para receber esse ensinamento, que possamos sair daqui transformados, que venha a ser um alimento bom, saudável, agradável para nos levar cada vez mais adiante. Agradecemos ao Senhor por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Para a gente começar a entender um pouquinho e a gente poder entrar nesse texto, e eu queria que vocês mantivessem aberta a Bíblia aí nesse texto. A gente não vai ficar viajando muito hoje, vamos fazer a exposição desse texto, mas eu queria olhar para a vida dessa mulher, para que nós pudéssemos nos colocar no lugar dela. Ela não está passando, ela não passou aqui uma situação muito fácil. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que não só são difíceis aquela situação, mas que após ela começa a vir outras situações difíceis e outras situações difíceis, e fica uma sucessão de situações difíceis. Aquela coisa assim, sabe? Agora não vai piorar, impossível piorar. E aí, não, mas agora não vai piorar mais, e aí piora de novo. E aí, então olha a situação dessa mulher. Uma mulher casada, 2 filhos, tinha ali o parceiro, o marido, o amigão, o provedor, aquele com quem conversava, tinha seu momento de afinidade com os filhos, aquele momento familiar, aquela pessoa que trazia o alimento, o sustento, o companheirismo. E aí a Bíblia não diz, mas aquele homem foi levado. Não diz se ele ficou doente, se ele foi para a guerra e morreu, se ele foi assaltado, se sofreu um infarto, morreu. E aí, olhando para a vida dessa mulher, nós podemos imaginar o quão difícil é perder o parceiro. Perdeu. Ela perdeu o marido, o companheiro, aquele que caminha junto, aquele confidente, o provedor, o exemplo para os filhos. E aí, não é só a dor da perda, não é o luto, mas a insegurança do que vai acontecer. Imagine naquela época, nós vemos muito na Bíblia a preocupação de Deus com os dízimos para as viúvas e para os órfãos. Então existia uma preocupação aqui para as viúvas, e essa mulher era alguém que se enquadrava nessa situação. Uma pessoa que estava lançada à sorte agora, sozinha, com filho, porque aqueles a quem eles deviam chegaram à porta dela. E aí disseram: olha, preciso receber. Não, mas eu não tenho dinheiro para comida. Não, mas eu preciso receber. E se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos. Então aquela mulher que havia perdido o marido, aquela mulher que estava passando por uma situação dificílima, sozinha, aquela mulher que não tinha quem ajudasse, aquela mulher que estava passando por problemas de recursos, agora via
ou vivia a preocupação de estar perdendo os filhos. A situação foi piorando, foi piorando, foi piorando. E aí, no meio dessa situação toda, nós vamos ver a reação dela. E com a reação dela, nós vamos aprender o que é que Deus pode nos ensinar através dessa palavra. O que eu faço no meio de uma situação tão difícil? O que aconteceu na vida dessa mulher que ela fez, que eu posso aplicar na minha vida, para que a minha vida seja transformada, para que eu comece a colher bons frutos, para que eu possa viver novas coisas. O primeiro ponto é que essa mulher, ela reagiu à situação. Aquela mulher, ela não se entregou. Olha só o versículo 1. Diz que ela procurou o profeta. Ela procurou Eliseu. Ela não ficou em casa choramingando. Essa mulher, ela não ficou se vitimizando. Ela não sentou aqui e falou, nada dá certo na minha vida. O que eu faço? Sabe aquilo de ficar se lamentando, de se vitimizando durante ou diante de uma situação? Ela não fez isso. E quem vive disso não consegue colher frutos. Nós temos que aprender que toda a reação adversa que vem sobre a nossa vida, nós precisamos reagir. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair daquela nossa zona de conforto se nós quisermos colher ou viver algo diferente. A Bíblia mostra muitas situações, por exemplo, de pessoas que passaram por problemas e não se vitimizaram. Daniel é uma delas. Daniel foi levado cativo ainda jovem, adolescente, a uma nação que ele não conhecia, numa cultura que ele não conhecia, e em nenhum momento ele dizia, ai, coitado de mim, ai, Deus, olha para mim. Não, Daniel, ele se encaixou naquilo que ele vivia, sendo fiel ao Deus que ele servia, e agiu como deveria agir. Paulo, em meio a tantas perseguições, privações, em meio a prisões, ele continuou pregando o evangelho com alegria, ele continuou pregando o evangelho com gratidão. Quando escreve aos Filipenses, ele diz assim, olha, aprendi a viver bem em toda e em qualquer situação. Só aprende a viver bem em toda e em qualquer situação aquele que passou por toda e qualquer situação. E ele passou. Ele falou assim, fome? Eu sei o que é isso. Já passei por fome. Necessidade? Frio? Nudez? Perseguição? Angústia? Tudo isso eu passei. Eu sei o que é viver. Porque em todas elas eu busquei Deus. E em nenhuma delas eu fiquei me escondendo. Dá para entender? Ou seja, o primeiro ponto para você lidar com a adversidade que bate à sua porta é: como é que eu vou reagir diante disso? Ou você vai se lamentar, ou você vai se levantar e fazer algo diferente. Ou você vai se lamentar, ou você vai levantar sua cabeça e falar assim, olha, vou correr atrás, eu vou mudar. Dá para entender? Amém? Segundo ponto, ela pediu a Deus, ela foi buscar direção a Deus. E aí talvez você possa falar assim, mas pastor, como que ela foi pedir direção a Deus se ela não foi falar com Deus? Ela foi procurar o profeta, que era aquele que representava Deus naquele momento. Ela foi até o profeta, e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. E ela vai lá e fala, olha, é aqui, eu preciso de uma direção. É com o Senhor que eu quero falar, eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso de uma direção de Deus. E muitas vezes nós estamos passando por situações e falamos assim, vou resolver do meu jeito, com a minha força. Ou eu resolvo isso hoje, ou eu não me chamo fulano de tal. Eu gosto de brincar que quando tem uma coisa difícil para mim, eu falo assim, eu vou fazer isso agora, ou eu não me chamo João Carlos. Então eu tenho um segundo nome para quando as coisas dão errado. Mas o que nós temos que entender é que ela vai e busca a direção de Deus para algo, porque ela quer andar, ela quer viver naquela direção. E, gente, a direção de Deus não tem atalhos, não tem caminho mais curto, caminho mais fácil, tem um caminho que Deus preparou. E o caminho que Deus preparou é aquele. Às vezes tem pedras pelos caminhos, às vezes tem gigantes que vão aparecer, mas é aquilo que Deus preparou e é aquilo que nós devemos fazer. Mas sabe o que chama a minha atenção nesse versículo?
é na parte B desse versículo, porque ele começa assim, ó, o versículo 1, ele está dizendo assim, olha, e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, agora preste atenção, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Percebam como essa mulher, ela reconhece o caráter espiritual do seu marido. Quando ela diz isso, o meu marido, teu servo morreu, ela não está apenas informando um fato. Olha, sabe o fulano, você lembra dele? Ele morreu. Não. Ela está atestando publicamente que a vida daquele homem era marcada pelo temor ao Senhor. E temor ao Senhor, igreja, não é só emoção e religiosidade. Temor ao Senhor é vida prática. Temor ao Senhor é coerência. Temor ao Senhor é testemunho. Porque a árvore é reconhecida pelo quê? Pelos frutos que ela dá. E essa mulher, ela vai até o profeta e fala, sabe o meu marido que morreu? Você sabe os frutos dele. Você conhece porque você via os frutos dele. Quando ela usa a frase, tu sabes, mostra que esse testemunho não era só dela, mas do profeta. Ela fala, olha, o meu marido, o teu servo, tu sabes que ele era servo do Senhor. Ou seja, ela dava esse testemunho acerca do marido, mas ela sabia que o profeta poderia dizer a mesma coisa acerca daquele homem. E isso mostra algo muito bonito. Muito bonito, porque aquele homem morreu, mas o legado dele permanece. E aí fica aquela situação, qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é o legado que eu deixo para os meus filhos? Qual é o legado que você, pai, você, mãe, deixa para os seus filhos? Se Deus te chama hoje, vai ser lembrado pelo quê? Os seus filhos vão falar o que de você? Quando se sentarem à mesa daqui 10 anos e falarem o meu pai, ou eles estiverem falando com os filhos dele, o seu avô, ele era um homem, ou a sua avó, ela era uma mulher, o quê? Como? Qual é o legado? Provérbios 22:1 diz, mais vale um bom nome do que grandes riquezas. A maior herança que nós deixamos para a nossa família é um bom testemunho. Essa esposa, ela testemunha o marido, ela sabe e ela confirma com segurança. Ela diz, o meu marido temia ao Senhor. Quer perguntar para alguém sobre um homem, pergunte para sua esposa. Quer perguntar para alguém sobre uma mulher, pergunte para o seu marido. Porque eles têm a convicção realmente do que está acontecendo. Ontem eu vi um vídeo e um rapaz jovem, muito jovem, 20 e poucos anos, cristão, e ele diz assim que ele achava que estava vivendo uma vida como um bom cristão. Até que ele encontrou alguém um dia numa conversa e aquela pessoa diz assim para ele, eu não vejo Cristo em você. E ele fala assim, para um cristão aquela foi a maior ofensa que um cristão pode ter. Pelo menos eu senti isso. E quando ele disse que não via Cristo em mim, eu sentei e comecei a analisar minha vida. E então eu abandonei muita coisa que eu fazia, porque eu não aceitava simplesmente que as pessoas não vissem Cristo em mim. E eu confesso que eu vi aquele vídeo, sabe o que eu fui fazer? Eu fui orar. Eu fui pedir perdão, Senhor. Eu falei, Senhor, se as pessoas não veem Cristo em mim, o que eles estão vendo? Sabe, não é uma questão de, eu posso subir aqui e falar, sou o pastor Daniel, pastor, mas, e Cristo na minha vida? Consegue entender onde eu quero chegar? As pessoas veem, elas veem aquilo que você mostra, mas elas enxergam as entrelinhas. Consegue entender? Porque nós temos que estar numa comunhão com Cristo de tal forma que ver Cristo na minha vida vai além do que eu falo. Você não pode estar vendo Cristo na minha vida porque eu estou pregando, mas por todo o que eu faço.
Eu não posso ver Cristo na sua vida porque você chega na igreja com sua mulher, com seus filhos e com uma Bíblia debaixo do braço e fala assim, ah lá, o irmão é realmente um homem de Deus. Mas nós sabemos que isso não faz de alguém cristão. Dá para entender? Qual é o legado que nós estamos deixando? Porque esse homem morreu, mas ele deixou um legado que até o profeta de Deus sabia que ele era um homem de Deus. Agora, eles têm essa conversa, olha, morreu, meu marido morreu, e aí eles continuam conversando, e indo para o versículo 2, ela diz que no versículo 1 que o credor viria buscar, então o profeta diz assim para ela no versículo 2, olha, o que eu vou fazer? Dize-me, o que é que você tem na sua casa? E ela disse, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Percebam que aqui começa a virada da vida dela. Aqui ela começa a pensar, a planejar, a executar aquilo que vai dar o start da mudança na vida dela. O que é que ela tem em casa? No primeiro momento ela diz, eu não tenho nada. Aí ela fala assim, opa, eu tenho um pouquinho de azeite. Irmãos, todo recomeço é difícil. Amém? Quem já recomeçou? Todo recomeço é difícil. Ah, quebrei. Tem que recomeçar. Vai ter que recomeçar do menor ponto, daquilo que você tem, com aquilo que você tem. Ah, é um relacionamento. Vai ter que recomeçar com aquilo que você tem. Às vezes nós queremos assim, Deus, eu vou recomeçar. Manda uma mega sena acumulada para mim recomeçar, porque aí eu recomeço legal. Poxa, não funciona assim. Recomeçar é com aquilo que nós temos. A pergunta do profeta é assim, olha, dize-me o que você tem na sua casa, e não o que você não tem na sua casa. Eu quero saber o que ainda existe, porque Deus sempre começa a trabalhar a partir de algo real, mesmo que seja pequeno. Moisés recomeçou, tinha 80 anos, ele tinha um cajado. Certa feita tinha um menininho, um garotinho, e uma grande multidão ao redor dele. E aquele menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha só. Em Sarepta, uma cidade, tinha uma viúva que tinha só um pouquinho de farinha, um punhado de farinha. E foi a partir desse pouquinho da farinha, desse pouquinho dos 5 pães e 2 peixinhos, de um simples cajado, que Deus recomeçou. É no meio da destruição, é no meio da perca que Deus nos faz olhar para dentro e falar assim, olha, eu preciso olhar para dentro, o que é que tenho, por onde eu começo agora, por onde eu recomeço a minha vida, por onde eu recomeço o meu trabalho, a minha profissão, como? Porque todo mundo gostaria de recomeçar da melhor forma possível, mas às vezes nós não temos essa condição. Fui mandado embora do meu trabalho. O que eu vou fazer? Quero recomeçar. Eu queria cozinhar, eu queria montar uma cozinha para fazer algo, para vender. Seria tão bom se eu pudesse ter uma cozinha industrial. Eu não faço ideia, vou chutar um valor aqui. Eu acho que uns 40 mil eu monto uma cozinha dessa. Seria tão bom. Pois é. Você tem uns 40 mil? Tem um fogãozinho? O gás está ligado? É ali. A mangueirinha de gás está plugada. Talvez o botijão nem esteja cheio, mas é ali. Recomeça ali. É uma profissão nova. Você queria ter um monte de ferramentas, mas eu amo ferramentas, nossa. Mas você vai começar com o que você tem. Com aquilo que você tem. E daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar assim, nossa, olha como Deus me fez prosperar. Olha como Deus me fez seguir adiante. Olha como as coisas aconteceram. Olha como tudo passou. Olha como a coisa se transformou. Máquinas foram chegando, utensílios. A minha cozinha cresceu. As minhas ferramentas melhorou. Eu fui para um prédio maior, uma situação maior. Porque você começou lá naquele início e você não desprezou ele. E nós não podemos desprezar os pequenos começos. Sabe, é comum o coração subestimar o pouco que nós temos.
a botijinha de azeite, o talento que você tem, aquela única oportunidade que apareceu. Irmãos, Deus trabalha com o básico, Ele faz o básico se tornar muito, se você entregar na mão dEle. Se você confiar ao Senhor aquilo que você tem, você vai ver que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Agora, imagine essa mulher, eu tenho uma botija de azeite, e ela deve estar pensando, o que Deus vai fazer com uma botija de azeite? Para você é insignificante, mas para Deus é tudo que Ele precisa para fazer algo grandioso, para fazer um milagre acontecer. Eu fico falando isso aqui agora, eu comecei a pensar nas coisas minhas e da Sam. A Sam, ela tem o ateliê, e quando ela começou, ela ganhou uma máquina da mãe dela, uma maquininha desse tamanho assim, ó, de costura. E aí, nós tínhamos vários lugares em casa que ela podia começar. Ela colocou no nosso quarto aquela máquina. Eu odiava aquela máquina. Ela fazia tanto barulho naquele quarto. Eu falei, amor, nós temos... Tinha o Luca já? Tinha. Só tínhamos o Luca, não tinha a Laura. Então tinha quarto vazio, tinha outra parte de baixo vazia. E ela foi colocar lá no nosso quarto. A máquina não tinha mesa. Ela pegou um banquinho redondinho e colocou a máquina naquele banquinho. E eu falei, o que você vai fazer aí? Vou fazer um monte de coisas, que eu estou com um monte de ideias. Eu não via nada. Eu falei, como é que alguém vai começar com um negocinho desse, num banquinho desse? Em cima da minha cama, quase. E ela começou ali. Aí foi para uma outra máquina, veio a segunda, mudou, comprou uma melhor, mudou, cresceu. Hoje o espaço é um problema. Saiu do quarto rapidinho, também graças a Deus. Mas, irmãos, é tão legal você ver aquele começo se transformando em algo melhor, maior, as coisas acontecendo, você se profissionalizando, é Deus que provê isso. É quando nós colocamos na mão do Senhor isso. Por isso nós devemos considerar a palavra de Deus. Sabe, o que Deus tem. Olha, o que é que você tem lá na sua casa, por onde você vai começar. Então comece com isso, querido. Dá o start agora. Vai na direção de Deus agora. Olha só, versículo número 3, diz assim, olha, então ele disse, vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, hein? Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Ela ouviu atenciosamente as instruções, e isso é evidenciado pela sua obediência. Mas sabe o que eu gosto de pensar aqui? Relacionamento. Porque esse versículo aqui, ele fala sobre relacionamentos também. Não é só obediência. Ele fala, vai, ela vai. Então ela anda segundo a palavra de Deus. Josué 1,8 fala, olha, não se aparte da tua boca esse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que faça bem tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Ok, a palavra, eu tenho que seguir a palavra, mas esse versículo aqui, ele fala sobre outros relacionamentos. Sabe por quê? Porque no versículo 2, qual era o recurso para ela recomeçar? O azeite. Amém? E no versículo 3, o recurso é relacional. Enquanto no versículo 1 o recurso é material, no versículo 2 é relacional. Sabe por quê? Porque o profeta fala assim, o que é que você tem lá? Um pouquinho de azeite. Bom, se é o que você tem, então você precisa de vasilha. Agora vai, e olha o que o profeta fala, em todos os seus vizinhos. Agora eu pergunto para você, 2025, você procurando Deus, e Deus falando, o que você tem na sua casa? E você fala, sei lá, eu tenho um mixer, só aquele mixer, eu uso bastante aquele mixer, eu gosto. E aí, mas eu quero começar a cozinhar e eu só tenho aquilo. E aí Deus fala assim, ó, vai então a todos os teus vizinhos e pede lá algumas coisas para eles. Como está o seu relacionamento com seus vizinhos? O primeiro recurso era material. O segundo recurso é relacional. Ela teve que sair de vizinho em vizinho. Qual era a credibilidade que essa viúva tinha? Nós temos que entender que o que Deus vai fazer em nós também passa por aqueles que estão ao nosso redor.
Porque os recursos de Deus são materiais, mas são pessoais também, relacionáveis. Porque Deus vai levantar pessoas para falar com você. Só que se a pessoa que Deus quer levantar para falar com você é aquela com quem você não se dá bem. Certa vez, muitos anos atrás, quando eu pastoreava outra igreja, eu fui visitar um irmão. E aí, quando eu cheguei na casa desse irmão, eu percebi que o vizinho dele era pai de um amigo meu de adolescência. Esse amigo meu, ele estudou comigo na adolescência ali, terminando a escola, e começamos a trabalhar junto naquela época. Então eu lembro que eu tinha ido naquela casa, na casa do meu amigo, conversar com meu amigo, aquela coisa de molecada, né? E aí quando eu parei ali, e eu visitei o irmão, eu falei, nossa, aqui do lado, mora o pai de um amigo meu, nossa, que saudade do meu amigo e tal. E esse irmão falou assim, esse cara aí não presta, porque e falou algumas coisas lá. Aí eu, não conhecia, só conhecia o meu amigo. Quando eu estava saindo, o pai dele estava saindo também, o pai dele me cumprimentou. Oi, tudo bem, Daniel? Tudo bem? Eu falei, como é que tá o Thiago? O Thiago tá bem e tal. E eu peguei e saí. Fui embora. Na mesma semana, por coincidência, eu encontrei o pai dele numa padaria. E o pai dele falou assim para mim, você foi lá na casa daquele cara lá? Eu falei, na casa dele, da igreja. Aquele cara não presta. Porque ele faz isso. Então, já viu que eu já sabia a opinião que um tinha do outro. Quem estava certo, eu não sei. Mas imagina se um deles tivesse que pedir vasilha emprestada para o outro. Dá para entender? Como é o seu relacionamento com os seus vizinhos? Provérbios 27:10 fala assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas, sabe? A igreja é formada por pessoas, a igreja não é só você. As pessoas confundem, porque a igreja sou eu. Não, você é o templo do Espírito Santo, mas é corpo, parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Nós precisamos de um do outro, nós precisamos apoiar um ao outro, nós precisamos abençoar um ao outro. Quando Deus chama Abraão, ele fala, seja bênção. E tu serás uma bênção, você tem que ser bênção. E eu vou abençoar os que te abençoarem. Dá para entender? Agora, como é o seu relacionamento? Como é? Está tendo... Se você conseguiria pegar bastante vasilhas emprestadas com seus vizinhos? Agora, também tem uma coisa que tem que se pensar. Tudo isso leva à humildade. Porque ela teve que bater de porta em porta. Oi, me empresta vasilha? E, tem mulher que não gosta de emprestar vasilha, não. Não é? Eu não sei, eu particularmente não compreendo. Para mim é incompreensível esse negócio de ter ciúme de Tupperware. Porque nem é Tupperware, dá para entender? Nem é Tupperware. Porque não, se fosse Tupperware mesmo assim, mas R$1,99 na lojinha da Maravilhas do Lar. Às vezes é um pote de sorvete. Algumas vezes de Doriana. E aí é uma ciumeira por causa do pó da Doriana. Eu lembro que uma vez, alguém deu alguma coisa pra gente, e era um pote, se não me engano, de Doriana. E aí veio no potinho de Doriana. Ou era de sorvete. E aí comemos lá o que veio, e a senhora lavou e falou, tem que devolver rápido para ela. Aí eu peguei o potinho e falei, tem que devolver? Porque assim, desculpem, tá bom, para mim é um pouco incompreensível, mas é um pote de Doriana, tem que devolver. Falei, então vamos devolver. Eu fiquei com vergonha de devolver o pote de Doriana, irmãos. Falei, olha aqui, tudo bem? Eu vim trazer o pote de Doriana para você. Tá? A tampa está um pouco rachada, mas estou devolvendo. Dá para entender, não é? Não é verdade? Eu fico meio... Mas tem as irmãs que... não, é um Tupperware legítimo, que era da minha bisavó. É outro papo. Mas como é o seu relacionamento? Porque o relacionamento nos ajuda. O relacionamento nos protege. Os relacionamentos são ferramentas, são bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. Há pouco tempo atrás nós viemos para o culto. Era o culto? Era do portão aberto, não era?
que ficou o portão de casa aberto? Era culto, né? Chegamos aqui, a moça liga. Olha, tudo bem? Tudo. Seu portão está aberto. Gente, eu moro no Palmeiras. O culto ia começar. Eu ia pregar, não ia? Eu ia pregar. Não tinha como eu ir fechar o portão. Eu falei, o que eu faço? E a moça disse assim, não pode ficar tranquila. Eu vou ficar aqui na garagem até chegar alguém. E ela ficou lá na garagem até chegar alguém que fechou o portão pra gente. Agora, e se é um vizinho que não gostasse, que tivesse problema? Amém ou não? Outro ponto, versículo 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Olha só, até esse exato momento, não teve um milagre aqui. Olha só, morreu o marido, ela passou por tudo que ela passou, ela foi até o profeta, ela falou com o profeta falou, olha, azeite, ela, meu Deus, só aquele pouquinho de azeite, confia que é isso daí, vai nos seus vizinhos, olha o processo para o milagre. Vocês acham que o milagre é assim, né? Todo mundo quer o milagre assim, né? Ai, deixa eu ver minha conta, se aconteceu alguma coisa na minha conta. Não, olha o processo para o milagre. Ela vai, imagina ela chegando na rua, na casa dela assim, olhando, ó. Os vizinhos. Aquele ali eu vou pular, não vou não, aquele ali não dá. E ela sai de porta em porta pegando vasilha. Quantas? Todas que você conseguir me arrumar. Imagina ela vindo com sacolas de Tupperware e de pote de sorvete, pote de Doriana, e vindo com tudo aquilo e trazendo para casa dela, indo nos outros vizinhos. Olha o processo do milagre, igreja. O milagre tem um processo. E vai trazendo, e vai entrando, e os filhos falam, mãe, de onde que vem esses potes? Quer saber mais? Como é que ela gravou de quem era cada pote? Ela pegou um Tupperware de uma e vai devolver uma Doriana para ela. Corre o risco. Mas percebam, tem todo esse processo, trouxe ali, amontoou na casa dela, fechou a porta. Até agora não aconteceu nenhum milagre ainda. Aí ela fala, agora é a hora do milagre. E aí ela tem que crer que Deus vai fazer a parte dele. Porque também ela fez toda a parte dela. E muitas vezes fazer a nossa parte parece loucura. Se Deus fala isso para você, se vem o pastor, não vou nem falar o pastor Daniel, mas o pastor Volney, fala assim, irmão, vai para tua casa hoje e começa a pegar pote na vizinhança e depois você vira o azeite no pote. Fala a verdade, com que você ia fazer isso hoje? Ia pegar todos os potes hoje? Dá para entender? Porque o processo do milagre depende da minha prática de fé, e fé também é atitude. Embora o milagre não tivesse acontecido até agora, o processo também define o milagre. Porque ela poderia falar assim, estou com vergonha de pegar, vai que não dá certo. E aí você deixou de viver o milagre. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós falamos glória a Deus, o pastor fala amém, você fala amém, só que quando saímos daqui nós não fazemos nada. Nós não colocamos em prática. E se você não coloca em prática a palavra do Senhor, você não vive o melhor de Deus. E se você quer viver isso, coloque em prática. Coloque em prática o que a palavra diz. O que a palavra está falando hoje para mim? O que a palavra está falando sobre o meu trabalho? Como eu tenho que me comportar como profissional? O que a palavra me diz sobre o meu casamento? Porque talvez eu esteja falhando, fracassando no meu casamento. O que a palavra diz sobre eu agir como mãe, como filho, atendendo clientes. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para João Batista falando com os fariseus, falando com os publicanos, ele fala, olha, não pega suborno, não. Não cobre taxas maiores do que as taxas que você tem que cobrar. Porque as pessoas querem se aproveitar dos outros. Cumpra exatamente o que a palavra diz para que você viva exatamente o que a palavra tem para você. Porque nós não vemos tantas coisas acontecer hoje, porque nós não queremos viver o que nós temos que viver. Nós só queremos colher o que falaram que dá para colher. Não é isso? E essa mulher pegou todos os potes, essa mulher levou para tua casa. Mãe, vai dar certo? Não faço ideia, mas nós temos que andar na palavra.
Fechou a porta, Zezinho? Fechei. É agora, traz o pote, traz o tapoer. E aí começa a derramar azeite. E o milagre começa a acontecer. E você começa a perceber que Deus está agindo na sua vida. Porque você conseguiu seguir as instruções que você deveria seguir. Você começou a andar na verdade, você começou a andar na palavra, você começou a tomar decisões segundo a palavra, e quando nós tomamos decisões segundo a palavra, nós vivemos ela. Nós vivemos ela. Sabe, uma coisa que eu acho que eu aprendi na minha vida, e eu já vi muita gente falar, não é atitude de cristão. Eu falei, é assim. Porque eu lembro que eu fiz 2 vezes a exposição do livro de Jonas, inteirinha. E eu aprendi muito com aquilo ali. É um dos meus pontos preferidos da Bíblia. E ali tem um momento que Jonas está no barco. Amém? Uma tempestade terrível, o mar em fúrias, não é isso? E Jonas faz o quê? Ele vai dormir, não é? E aí os marinheiros descem lá e falam assim, meu, que Deus você serve? O que é que está acontecendo? Olha, por que nós estamos assim? E Jonas fala, a culpa é minha. Eu sirvo o Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro, mas a culpa é minha do que está acontecendo na vida de vocês. Jonas fala isso. E aí ele fala assim, e como nós podemos resolver isso? Ah, vocês vão ter que me jogar no mar. Jonas falou assim, não, eu estou sendo pedra de tropeço para vocês, espera aí, eu vou me jogar no mar. Jonas falou assim, olha, se vocês quiserem que a vida de vocês mude, vocês têm que me tirar dela. Dá para entender? E tem muita gente mantendo Jonas no barco da sua vida e não entende por que a sua vida não está andando. Quando eu disse aqui, olha, fazer o que essa mulher fez, que é andar na palavra, recolher as vasilhas, eu lembrei muito de Jonas, porque nós temos que tirar Jonas do nosso barco e nós não tiramos. Nós não tiramos. E quando eu compreendi isso, irmãos, joguei muita gente na água. Porque eu sou mau? Não, porque eu sabia que não estava acrescentando. Porque eu sabia que não ia fazer crescer espiritualmente. Sabia que ia dar atrito, eu sabia que não ia dar certo. Eu sei que eu tentei com essas pessoas. Mas falei, não, se eu não tirar do barco, o meu afunda. Dá para entender? E eu joguei na água. Aí é ele com o peixe, ele com Deus, e aí Paulo fala assim, sobre uma pessoa que abandonou ele, e Paulo fala, entreguei a Satanás. Nós temos que fazer isso. Andar segundo a palavra é entender que nós temos que tomar atitudes difíceis. Vou dar mais um exemplo. Moisés está no monte, orando, amém? E aí Deus fala assim, Moisés, desce rápido que o povo bateu a cabeça lá. O povo está fazendo besteira. E Moisés desce rápido. Quando Moisés desce com as tábuas na mão, ele vê que o povo havia adulterado. O povo havia feito um bezerro. Moisés quebra as tábuas. Chega lá, destrói o bezerro. Acaba com o bezerro. Então, olha o que Moisés faz. Moisés sai. A Bíblia diz que ele se colocou à entrada do arraial. O que é se colocar à entrada do arraial? Ele sai do arraial, vira de frente para o arraial. Ele fala, estou à entrada do arraial. Olha o que Moisés faz. Quem é de Deus, venha comigo. Ele fala isso. Ali diz que toda a tribo de Levi foi com ele. Porque a tribo de Levi foi a única que não se corrompeu no bezerro de ouro. E toda a tribo foi com Moisés ali. Aí Moisés fala assim, agora vocês vão desembaiar a espada de vocês. E vocês vão matar seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus vizinhos, todos aqueles que pecaram contra o Senhor. Ele não fala assim, pega o cara da outra tribo que você não conhece e acaba com aquele lá que... Não. Ele fala, é os que estão próximos de você. Sabe por quê? Porque é esses que vão te corromper. Olha o que Moisés disse. E diz que a tribo de Levi entrou e naquele homem morreu, naquele dia morreram mais de 3.000 pessoas. Por isso que Deus escolheu a tribo de Levi para servir no tabernáculo. Pela obediência. A obediência tem um preço. Ela tem um custo que tem que ser pago. E às vezes nós estamos preocupados em agradar os homens e deixamos de obedecer.
Só que se a Bíblia diz, vai lá e faça, eu tenho que fazer. Mas tal pessoa não vai gostar. Mas vai parar de me seguir no Instagram. Gente, Deus nem está pedindo para você desembainhar a sua espada. Só está falando, com esses não sentem nem à mesa. Então jogue para fora do barco, sim. Pegue as vasilhas, sim. Se Deus mandou, vá lá e faça isso, sim. Siga as instruções de Deus. Faça o que Deus mandou fazer. Ponto final. Amém? Seguindo. Ela foi abençoada, a vasilha se encheu, ela transbordou todas as vasilhas que ela pegou. E aí, olha o versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse a ele, vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem com o resto. Olha só, foram abençoados? Mas perceba uma coisa muito importante. Tem gente que vai na igreja e fica assim, aqui não tem isso, graças a Deus, né, Ju? Aqui não tem isso. Mas, ora por mim que não está dando certo, ora por mim que está difícil, ora por mim que eu não estou conseguindo, ora por mim porque eu preciso de uma porta de emprego. Aí a gente ora. Aí não vem na oração, mas a gente ora na oração. Né? Aí ora, e a porta de emprego se abriu. Sumiu da igreja. Não é? Sumiu, porque agora eu aprendi, eu vou andar com Deus. Eu tinha ele era irmão de um amigo meu. Ele faleceu. Mas assim, quando ele ia na igreja, é porque estava desempregado. Chegava ele na igreja, eu falava assim, o Bola chegou, está desempregado. Aí e aí, como é que você está? Tá bom? Tá trabalhando? Tô nada, tô parado. Aí estava na igreja. Cadê o Bola? O Bola não veio mais. Não, tá trabalhando. Era sempre assim. Agora, essa mulher, as vasilhas estavam cheias, ela não falou assim, agora eu não vou buscar mais o profeta, não. Não, ela foi buscar mais instruções. Olha, profeta, olha, as vasilhas se encheram. O que eu faço agora? Porque eu andei na sua palavra até aqui. Eu quero continuar andando. Quais são as instruções agora? Sabe por quê, irmãos? Nós somos ovelhas, não é isso? De Jesus Cristo, não é isso? Nós não conseguimos andar sozinhos por nós mesmos. Nós precisamos de instruções constantemente. Tem gente que só vem buscar instrução na Santa Ceia. E eu nem acho que é por causa da instrução. É por causa do pãozinho com suco só. O que é triste. Mas eu tenho que buscar instrução constantemente. Eu tenho que ler a Bíblia constantemente. Eu tenho que me encher constantemente. Eu tenho que aprender constantemente. Olha só, se você ler a Bíblia inteira uma vez, você vai decorar a Bíblia inteira? Se você ler 30, você não vai decorar. Mas por causa disso você não vai ler? Você não vai aprender? Você não tem que se transformar num teólogo, mas você tem que aprender, tem que entender o que aquilo aplica na sua vida. Ou quando tiver o dia mal bater na sua casa, o que foi que Paulo fez, o que foi que Pedro fez, o que foi que Jó fez, o que Jesus falou acerca disso. E aí você coloca em prática, porque você pega a instrução e anda sobre a palavra de Deus. É fácil? Claro que não. Tem dia que a gente não quer mesmo. Tem dia que a gente quer fazer como Jonas mesmo. Eu quero que pegue fogo, eu vou lá para o porão do navio e é lá que eu vou ficar. Mas não é isso que Deus quer para você. Versículo 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem com o resto. A bênção. Olha só, o resultado do milagre. Todo o processo que ela passou, de toda a dor que ela viveu. Ouvir a palavra, o testemunho do marido, saber que Deus ia falar com ela, obedecer a instrução de Deus. E outra, obedecer a instrução de Deus e entender que a partir do momento que Deus fala para você, até o momento em que a bênção vai acontecer, o que existe? O processo. Não é verdade? Deus falou assim para Davi,
Vai lá, Samuel, unge ele que ele vai ser rei. E aí Davi, um adolescente, como os nossos adolescentes, talvez até mais novo, ungiu o rei. O que Davi tinha que fazer? Davi ia chegar lá e falar assim, viu, Deus me ungiu como rei, vou ficar sentado esperando a bênção chegar. Nós temos que viver todo o processo. Nós temos que viver tudo que Deus preparou. E se o processo até que eu consiga algo é demorado, e essa palavra é para mim, eu tenho que viver ela. Porque às vezes eu falo assim, Deus, às vezes você fala assim, Dani, nós temos que esperar, porque vai acontecer. Eu falo, eu sei que vai, mas eu preciso de datas. Deus, eu preciso de datas, fala datas, Deus, por favor, me dá um número, por favor, Deus, um ano, para que eu possa saber. Consegue entender, irmãos? Está vivendo o processo? É um recomeço? Vai recomeçar? Não despreza as coisas pequenas. Recomeça com aquilo que você tem. Segue a direção de Deus. Seja humilde. Faça exatamente o que Deus colocou. Ande exatamente onde Deus quer que você ande. Tire do teu caminho quem Deus quer que saia do seu caminho. E viva esse processo. Porque vai chegar um momento de você falar assim, olha, enfim, depois de tudo isso, vai começar a sair azeite na botija agora. E a hora que esse azeite sai é o momento da minha alegria. É o momento de colher as bênçãos. Sabe, é o resultado final de um processo que eu vivi, que Deus me abençoou. Eu tenho certeza que Deus tem esse processo e esse resultado para a vida de cada um de nós. Amém? Crê nisso? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por falar com cada um de nós, pela provisão, pelos ensinamentos. E muitas vezes nós não sabemos como agir, muitas vezes nossa visão está desfocada, muitas vezes nós estamos esperando que as coisas aconteçam de formas que nós não compreendemos, Senhor. Mas quando na verdade o começo está ali, o pontapé inicial está ali, e o Senhor está dando a direção. Pai, ensina-nos a andar conforme a Tua palavra, ensina-nos a andar nos Teus caminhos, Senhor, a agir de uma forma que verdadeiramente agrade a Ti, Senhor. Nós queremos nos render a Ti, nós queremos estar com o Senhor. Por favor, nos fortaleça durante o processo que temos que passar, nos dê a direção que precisamos, que possamos, Pai, em nome de Jesus, estarmos prontos para passar por toda essa situação. Senhor, levante pessoas, Senhor. Senhor, restaure relacionamentos. Que no nome de Jesus, Senhor, levante pessoas que podem nos ajudar, que sejam colocadas por Ti, que sejam bênçãos, Senhor. Da mesma forma que nós nos colocamos como aquelas pessoas, para aquelas pessoas que precisam de Ti, Senhor, que precisam de socorro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa botija comece a derramar azeite e não pare mais, Senhor. Que nós possamos encher todas as nossas vasilhas de azeite, Senhor. Encher até transbordar, Senhor. Que não falte azeite jamais, Pai. Que nós possamos viver a prosperidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Crê nisso, igreja? Aplaude ao Senhor, então, em nome de Jesus.